Se eu pudesse te dar um conselho sobre investimentos pensando em 2026, eu te traria exatamente o conselho que você vai ouvir nos próximos minutos nesse vídeo aqui. Não é só um conselho, é um misto, né? Um misto de conselho e também de alerta sobre o que não fazer nas próximas semanas, nos próximos meses e no ano que vem. Que eu garanto que, se bem compreendido, vai ser muito importante para te tornar um investidor melhor nos próximos anos. Então presta muita atenção em tudo que o Felipe Almeida, meu sócio aqui no Clube do Valor, te mostrar nos próximos minutos, que é ele quem vai compartilhar esse conselho. Boa, vamos lá, e antes de mais nada eu preciso te dar dois alertas gigantescos de erros que muita gente tá para cometer em momentos como os de agora. E para te mostrar isso aqui, eu vou começar te contando uma história. O ano era 1994, a manchete da Folha de São Paulo era essa daqui, ó. Bolsas desabam pelo mundo, em recuos que chegaram a mais de 38% em um mês só, mês de agosto. Fenômeno que aconteceu na Europa, América do Norte e Ásia. Aí próxima capa, real é desvalorizado em mais de 8%, saída de dólares supera 1 bi, com uma onda de descrédito que começou a pairar no Brasil. Por conta disso, o governo elevou a taxa de juros em quase 50% ao ano, na tentativa de segurar os dólares. Como consequência disso tudo, o que é que a gente viu acontecer? A bolsa do nosso país caiu mais de 65%. Aí imagina lá que você tem R$1 milhão investido na bolsa naquela época, em algum momento que isso aconteceu, de repente o seu R$1 milhão virou 350 mil. Ou seja, em menos de um ano, 3/4 da tua riqueza simplesmente evaporaram. E aí, inevitavelmente, de uma forma ou de outra, muita gente começa a comparar um pouco o começo daquela situação com o que a gente vive agora. Com a nossa taxa de juros, por exemplo, um dos maiores patamares dos últimos 20 anos. Sem falar na desvalorização que o real sofreu nos últimos 2, 3 anos. Sem falar ainda mais dos riscos de inflação e de controle fiscal que a gente vive ainda no Brasil até ano que vem. O que ainda leva muita gente a acreditar piamente que a gente corre um risco grave de crise. O que naturalmente poderia fazer a nossa bolsa despencar. E aí entra um pensamento comum da cabeça dos investidores em momentos como esse. Se a bolsa cai, se tem drawdown no nome técnico, isso quer dizer que tem crise. A bolsa pode cair, a bolsa pode ter crise. E quando tem crise, quando tem iminência de crise, dá vontade de vender. Isso acontece, a tua cabeça vai te incentivar a fazer isso e a grande maioria do mercado vai fazer isso. Só que quando a gente vai para a prática e volta para o exemplo lá de 1998, o que a gente percebe é que quem vendeu desesperadamente no meio da crise naquele momento cometeu um grande erro. Uma vez que aquela crise com uma queda de 65%, hoje ela parece apenas um pedacinho do gráfico, que demonstrou uma valorização muito forte dali para frente ao longo dos anos. E é justamente aqui que entra um dos erros clássicos que atrapalha a mentalidade do investidor, que é investir com foco no curto prazo. Toda e qualquer pessoa que coloca mais de R$1 na bolsa de valores, ela tem que estar com a mentalidade acima de 5, preferencialmente acima de 10 anos para manter aquele dinheiro ali. Investir na bolsa não é para curto prazo mesmo. E se a gente for olhar para os estudos de retorno da bolsa, vai ver algo parecido com isso. Pegando uma janela entre 1996 e 2021, quem investiu por apenas um mês na bolsa teve 58% de chance de ficar positivo e o restante de ficar negativo. Já quem passou pelo menos 12 meses, um ano ali, a chance já aumentou para 63% de chance de ficar positivo. Quem passou pelo menos 5 anos investido na bolsa nesse período teve 83% de chance de ficar positivo em qualquer janela móvel. Agora, todo e qualquer investidor que passou acima de 10 anos investidos, nenhum deles, em nenhuma hipótese, não importa quando ele colocou o dinheiro na bolsa, ele ficou positivo com seu dinheiro. Em um outro estudo de um livro chamado A Geometria da Riqueza, o autor mostra a distribuição de um ano de retorno ao longo do tempo. Você vai ver que vários anos tiveram retorno de 10%, de 0%, de 20%, de 30%, de menos 10%, de menos 30%, de menos 20%. Agora, a diferença está em quando a gente olha para os retornos compostos em períodos de 10 anos investidos. O que a gente vai perceber é que a maioria esmagadora dos investidores teria tido um retorno ao ano de 10% ou 20%. Ou seja, independente do período que a gente está vivendo, da bolsa não indo para canto nenhum, da bolsa caindo demais, da bolsa subindo. O fato é que quando a gente olha para as janelas de longo prazo de verdade, para quem tem paciência e sabe investir, a chance de você ganhar muito dinheiro é muito grande. Então esse é o primeiro alerta. Evite com todas as suas forças o empurrão que a tua mente te dá em pensar sempre no curto prazo. O que é que está acontecendo agora? O que é que pode acontecer daqui a 6 meses e no próximo ano? Pensa sempre em janelas grandes de 10 anos para cima. O segundo erro muito grave que os investidores cometem é acompanhar o movimento de manada. Quer ver um outro exemplo real disso aqui? Quando a gente volta para o começo desse século que a gente está vivendo, na primeira década, entre os anos 2000 e 2010, e a gente vai observar a bolsa, os ativos de renda variável americanos lá dos Estados Unidos, a gente vê essa performance aqui, ó.
O índice S&P 500 ele começou os anos 2000 aqui no patamar de 1450 mais ou menos e acabou o final de 2009 em 1100, ou seja, houve uma desvalorização num período de 10 anos. Isso porque naquela época a gente viu duas crises muito grandes em uma década só. Foi a bolha dos .com no início dos anos 2000 e o subprime, que afetou muito forte o 2008 dos Estados Unidos. Só que no meio disso tudo, teve um fundo de investimento em ações que encontrou uma estratégia tão boa que ele conseguiu performar muito bem mesmo em cenários de crise. E mesmo que o S&P tenha tido um retorno de menos 1% ao ano naquela década, esse fundo, investindo no mesmo mercado, teve um retorno de 18% ao ano no mesmo período. Ou seja, uma pessoa que investisse com esse fundo no começo dos anos 2000 e ficasse até 2010, teria multiplicado seu patrimônio por 5, enquanto o S&P estava caindo. E aí você pode pensar, poxa, mas então o investidor que acertou aquele fundo ali, ele ganhou muito dinheiro enquanto todo mundo estava perdendo. Mas isso não é verdade. A média dos investidores desse mesmo fundo, com uma ótima estratégia de ações, não ganhou dinheiro tanto assim. A verdade é que os cotistas desse mesmo fundo, que foi o melhor dos Estados Unidos durante uma década, tiveram uma média de retorno de menos 11% ao ano. Ficaram pior até mesmo do que o S&P 500. E isso tudo aconteceu por um motivo muito simples. Todas as vezes em que o fundo tinha uma performance muito forte ao longo do ano, que aconteceu várias vezes, a performance por si só atraía um volume muito grande de novos investidores querendo ganhar cada vez mais dinheiro com aquele fundo. Só que o cenário, quando era contrário, o oposto acontecia. Em anos difíceis, que o fundo também passou, principalmente por causa das crises, naquele momento a performance negativa fazia com que os investidores vendessem fortemente as cotas do fundo. Sempre em um movimento de comprar ativos quando eles estão caros demais e vender quando eles estão baratos, perdendo toda essa diferença. Nossa, Felipe, mas eu nunca faria algo assim. Eu nunca venderia ativo na hora errada, eu nunca compraria na hora que tá todo mundo comprando. Pode ser que você pense algo desse tipo, mas a verdade é que todos nós estamos sujeitos a ficar com vontade de tomar a atitude errada na hora errada. Isso porque toda vez que os Estados Unidos estavam em crise, na bolha dos .com, as notícias falavam que tudo ia acabar, que o mercado ia passar muito tempo muito mal, e aí dava vontade de vender mesmo, tanto é que muita gente vendeu. Mas o resultado no médio e longo prazo é ruim pra caramba, como a gente acabou de ver. Aí você volta de novo pro cenário atual. A taxa Selic no maior patamar de 20 anos. O que é que tá acontecendo? Muita gente tá olhando a rentabilidade da renda fixa e acaba correndo pra lá. Lá tá pagando muito mais, pra que eu vou correr risco? E é por isso que a gente vê a nossa renda fixa do nosso país subindo pra caramba em termos de captação ao longo do tempo, enquanto as ações, os fundos multimercado com mais risco, estão tendo resgates após resgates. Um movimento muito parecido com o que aconteceu no melhor fundo da década lá dos Estados Unidos. Recentemente a gente viu o juro alto fazer a renda fixa no Brasil bater recorde de investidores, crescendo exatamente 20% na sua base anual. Isso é muita gente. Só que isso acontece no mesmo momento em que a bolsa marca patamares mínimos de preços históricos. Enquanto aqui a oportunidade pelos números está sendo demonstrada, o pessoal acaba naturalmente fugindo para a renda fixa. E isso é verdade mesmo enquanto os preços da bolsa nesse momento continuam batendo recordes. A bolsa subiu muito, mesmo estando ainda de forma geral mais barata do que a média. Afinal de contas é o que a gente vê acontecer ao longo desse ano todo. A bolsa já subiu 19% de janeiro até aqui. Ou seja, o que significa é que essa alta aqui foi perdida por todos os investidores que saíram da renda variável e foram lá para a renda fixa. E quanto mais a bolsa subir daqui para os próximos meses, se isso continuar acontecendo, a gente vai começar a ver aos poucos o movimento contrário. Uma Selic possivelmente começando a cair e os investidores correndo para a renda variável, fazendo com que todo o movimento de quem perde dinheiro de verdade na bolsa se repita mais uma vez. E é por isso que no estudo da JP Morgan, nos anos entre 1999 e 2018, o que eles descobriram é que a rentabilidade do investidor médio, que investe sozinho, buscando suas próprias formas de investir, fica abaixo até mesmo da inflação. Justamente por causa da tomada de decisão emocional que força você a comprar na hora errada. Agora, olha o que acontece com o investidor que é mais disciplinado, que mesmo vendo o mercado cair, ele se mantém fiel à estratégia dele, continua fazendo os aportes certos na hora certa, mantendo a disciplina da estratégia. Mesmo com todas essas crises que a gente viu acontecer lá no mercado americano de 1999 até 2021, o retorno acumulado dos investidores que permaneceram na bolsa foi muito alto. Por exemplo, quem ficou na bolsa de 1999 até 2022, independente de quantas crises viu, o retorno acumulado desse investidor foi de 467%. Alguns outros cenários foram ainda mais fortes. Quem investiu mesmo durante a Guerra do Terror, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque lá em 2003, o retorno acumulado dessa pessoa de lá até 2022 foi de 650%, demonstrando que a paciência, o longo prazo, é o que realmente fazem diferença no investimento. Então o jogo aqui não é acertar o fundo, acertar a próxima crise para você vender antes. O jogo de verdade é se permanecer vivo dentro do jogo.
Afinal de contas, os investidores que perdem os melhores dias de rentabilidade na bolsa, eles acabam comprometendo demais a performance no médio prazo. Pra você ter uma ideia, quem perdeu os 10 melhores dias da bolsa nos últimos 20 anos, teve uma performance que foi a metade do que a pessoa que pegou os 10 melhores dias. E o grande fato é que, em grande parte das vezes, os melhores dias de rentabilidade da bolsa acontecem justamente em períodos pós-crise, em que as pessoas não estão querendo comprar. Então são dois erros, dois alertas muito importantes. Não pensa no curto prazo na hora que for pensar em bolsa e evita a todo custo, vai contra o seu emocional, mas não segue a manada. Por mais que a sua cabeça diga que isso é o certo a se fazer. E dito tudo isso, chegam os meus conselhos que eu preciso te dar para quem vai investir em 2026 e daqui para frente. Primeiro deles, não espere 2026, comece a plantar agora. Mesmo com a Selic a 15, mesmo com incerteza política, fiscal, de eleição no ano que vem. O seu principal objetivo é criar uma alocação estratégica de investimentos e se manter fiel a ela. Imagine lá que você quer 60% da sua carteira em ações, você é mais agressivo e quer 40% de renda fixa. Ora, independente do que aconteça no mercado, a tua função é se manter dentro dessas proporções. Se o mercado de ações do Brasil subir pra caramba, ora, você vai dar uma segurada, não vai comprar até voltar para os 60%, equilibrar os 60-40. Isso é que define o investidor vencedor a longo prazo. Conselho número 2, se você ainda não tem uma alocação definida como essa, o teu próximo passo é começar hoje. Criar uma estratégia mais clara de investimentos, isso a gente mostra todos os dias aqui no canal. Mas não esperar para fazer isso em janeiro de 2026, quando o cenário der uma melhorada. Não, começa agora, porque a gente já viu que o que importa é o longo prazo. No final das contas, não vai fazer diferença se você vai esperar o melhor momento, porque ele nunca vai chegar. E, inclusive, se você quer a nossa ajuda aqui do Clube do Valor para montar essa estratégia de carteira de investimentos com você, eu vou deixar um link aqui para você liberar uma vaga de uma sessão de consultoria gratuita, onde um dos nossos especialistas vai fazer isso junto contigo, considerando o teu cenário individual, o teu patrimônio, para que você tenha muita clareza de como é que você deveria estar investindo nesse momento e ainda descobrir se tem alguma coisa errada no que você está fazendo hoje. Se inscreve nessa sessão de consultoria gratuita no link aqui embaixo. Terceiro conselho, os seus aportes mensais são a sua segurança contra a volatilidade. Você não precisa ficar tentando acertar o fundo do mercado, quando é que o mercado vai cair, quando é que o mercado vai começar a subir. Se você colocar dinheiro um pouquinho todos os meses na sua carteira de investimentos, ou a cada 6 meses, porque você se programou, juntou e colocou tudo de uma vez a cada 6 meses, não tem problema. O importante são os aportes frequentes. Isso por si só vai te ajudar a reorganizar a estrutura da tua carteira e voltar sempre para a alocação ideal, que é a coisa mais importante de todas. Não importa a volatilidade que atingiu o mercado, você sabe que você está fazendo o que está dentro do seu controle dessa forma. Quarto e último conselho, não siga a manada. No Brasil é muito fácil você ir pelo caminho mais simples. Não à toa, a gente tem cerca de 23 milhões de brasileiros que estão apostando em bets. Promessas de ganhar dinheiro muito rápido, só com seu celular, sem fazer nada. Isso é mais gente do que quem compra CDB e bolsa no Brasil. E dentro do mercado financeiro a gente vê ciladas muito parecidas. Ganhe dinheiro garantido, até 300% de alta, tendo que seu patrimônio permanece protegido mesmo que tudo de ruim aconteça. Essas são promessas como as dos COIs, por exemplo, que fizeram muita gente ter prejuízos de quase 95% recentemente. Justamente pela mentalidade de ir pelo mais fácil, pelo garantido, pelo que dá mais retorno, mas também não te dá tanto risco. E a verdade é que não existe almoço grátis no mercado. A única coisa que vai te garantir retorno alto no longo prazo é consistência, paciência e uma estratégia certa. É exatamente essa metodologia que a gente usa para aconselhar quase 5 bilhões de reais aqui no Clube do Valor há mais de 10 anos. E nessa década a gente já viu na prática que isso de verdade funciona e te ajuda a passar pelo mercado financeiro independente do que está acontecendo na política, no mundo e em qualquer lugar. De novo, se você quer participar da sessão de consultoria gratuita, clica aqui que a gente vai deixar uma vaga garantida para você. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a saber quais são os erros que você precisa evitar daqui para frente e o que é que você tem que fazer para ser um investidor vencedor no longo prazo. Para que você continue assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro conteúdo bem similar a esse e eu vou estar te esperando no próximo vídeo.